Quem está conosco hoje, retornando a essa seara de luz, é o nosso irmão Carlos Precioso. Até às 9 horas, água fresca para você. E aqui é só apertar só para isso aqui para frente. Vai ser bom Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É que com muita alegria que eu retorno a casa. Muita alegria mesmo. Estamos tendo uns problemas aí de vida, mas agora, graças a Deus, a gente retorna ao caminho, né? Retorna ao nosso trabalho. Vamos falar hoje do passo da missão espírita, porque muitos de nós aqui hoje estamos aqui na casa para receber o passo, para receber o tratamento, né? Então é importante a gente saber o que está acontecendo, porque a gente às vezes vem à casa espírita, toma o passe, mas não entende muito bem o que está acontecendo, qual o mecanismo, para que serve, como é que foi feito, para onde vai, né? Essas situações assim. E a gente lembra de um caso que um amigo nosso que já retornou ao plano espiritual contava, que uma certa casa espírita dava o passe, tinha um trabalho de passe muito ativo, e um dia chegou uma pessoa até esta casa e a coordenadora do passe pegou ela pelo braço e levou até a cabine. Chegando lá, deram um passe no cidadão e ele olhava para o passista olhava para ele olhava para o passista pegou e vou dar outro passe. E deu outro passe no cidadão. O receptor ficou olhando para o passista olhando para o receptor e falou assim, está me olhando muito, eu vou dar ele outro passe. 5 passos depois, o passista ficou incomodado, disse a ele, o que você tem? Qual é o seu problema? Ele falou assim, eu não tenho problema nenhum, eu vim aqui entregar uma carta. Então, quando nós, enquanto receptores do passe, ou quando passistas, nós temos que saber o que nós estamos fazendo. Tá? O trabalho do passe é muito elaborado, ele é um trabalho muito sério e há que se ter um conhecimento para se fazer o trabalho. Não é qualquer pessoa que pode dar passe. Para se dar passe, tem que frequentar as reuniões, tem que conhecer a doutrina, tem que estudar, tem que participar de reuniões públicas, até o momento em que faça, né, faz assim, parte do grupo que ali está. E aí ele vai ser convidado à tarefa de passe. Muitas casas, depois desse tempo todo, ainda convida o cidadão a fazer um curso de passista. Né? Que é mais ou menos o que nós vamos fazer aqui hoje. Curso expresso de passista, muito rápido. Mas o curso mesmo, ele vai abordar todos os tempos, nós vamos falar aqui rápido, né? Aqui vai ser rápido, mas o curso demora um pouco mais. E esmiuça mais, né, gente? Vai mais profundamente, tem mais histórias, tem mais citações, tem mais situações. Na visão espírita, gente, na visão espírita, o passe é a transmissão de energia, basicamente é isso. Passe é transmitir energia, tá bom? É basicamente isso. E aí nós vamos ver quais são as energias, de que forma quem participa dessa transmissão, tá? O objetivo é restaurar o equilíbrio espiritual e físico, porque nós podemos dar passes, né? Nós, humanos, damos passes em humanos, mas o plano espiritual também dá passe em humanos e em espírito. Quando eu falo humanos, eu digo vivos. Aliás, vivos não, porque todos somos encarnados. Então nós aqui damos passe em encarnados, mas no plano espiritual há passes a encarnados, em encarnados e em desencarnados também. Na colônia maior, né? Lá quando chegam os espíritos, às vezes em situações de desequilíbrio, são necessários passes até que a pessoa retorne o equilíbrio para que possa ser dado a ele a notícia de que desencarnou. Né? Algumas pessoas chegam no plano espiritual totalmente desequilibradas. E não são pessoas que nunca ouviram falar de espiritismo, não. São pessoas que viveram dentro de casa espírita, mas não queriam desencarnar. Eu até não ligo desencarnar, não. Eu só não quero. Se alguém quiser ir na minha vez, fica à vontade. Eu lá vou passando a minha vez.
é um ato de doação fluídica, tanto do plano espiritual quanto do plano material. Com muitas casas espíritas, esperamos o exemplo de Jesus. Aqui, gente, nós estamos escutando a penúltima música, Jesus com as mãos abertas, saindo luz das mãos de Jesus. É basicamente isso que é o passe. É lógico que nós não somos Jesus, mas a ideia é essa. Nós vamos falar sobre isso também. O passe é a transferência de fluidos magnéticos e espirituais. Todos nós que estudamos e conhecemos Allan Kardec, sabíamos que seu nome era Hipólito Leão Denis Arrivaio, que ele era magnetizador. Magnetismo é uma energia do ser humano, é uma energia humana, física, né? E espirituais. Então, muitas vezes, na casa espírita, no tarefa de passe, nós transmitimos àqueles que recebem o passe energias magnéticas humanas, físicas e espirituais vindas do plano superior. Esses fluidos atuam no perispírito. Nosso corpo físico, gente, é uma máquina, mas o registro do espírito é o perispírito. Tudo que a gente fala, pensa, registro de bom ou de não muito feliz, fica registrado no perispírito. Então, quando nós direcionamos o passe ao corpo humano, ele vai atingir o perispírito. Estou vendo um quadro ali dos chakras, né? Nós temos alguma coisa parecida com isso aqui. Então, nós direcionamos ao corpo humano, mas quem recebe é o perispírito. E no perispírito, essa energia é trabalhada e direcionada onde tem que atuar. Opa. Aí nós estamos ali, aquele esquema, essa galera, o rapaz está em pé, né? A pessoa está em pé, já está em meditação. Aí nós vamos ver as cores, parte ali está da mesma, as cores são as mesmas, né? Então, a base da coluna, o chakra básico, base da coluna, região do períneo. Cor vermelha, a função, instinto de sobrevivência, segurança, vitalidade física. Se desequilibrar, gente, medo, insegurança, cansaço extremo. Às vezes aquela situação a gente fica, não, o que aconteceu? Fiz nada e estou cansado. A gente tem que situar ali um passe ali. Porque nós passistas temos que saber aonde nós devemos colocar as nossas mãos, onde devemos impor as mãos. Às vezes acontece, né, de uma necessidade muito grande, os espíritos sopram no nosso ouvido. Eles sopram no nosso ouvido. Mais para baixo, mais para cima, mais para o lado. Eles falam com a gente. Às vezes, o corpo da pessoa, ou o perispírito da pessoa, transmite para nós a necessidade. E o médico sente uma situação diferente quando passa por algum lugar. E a gente vai e fixa naquele lugar para poder melhor aproveitar o trabalho do passe. O chakra sacral, abaixo do umbigo. A cor laranja, função de sexualidade, criatividade e emoções. No desequilíbrio, bloqueios emocionais, falta de prazer e culpa. O chakra plexo solar, região do estômago. A cor é amarela, funções de poder pessoal, autoestima, força de vontade. O desequilíbrio vai gerar ansiedade, baixa estima e irritação. O chakra cardíaco é o centro do peito, na cor verde, às vezes rosa. Função de amor, compaixão e equilíbrio emocional. Essa região aqui, gente, por causa do coração, é conhecida, né, e representada numa área do sentimento. Mas nós sentimos em várias situações. Existem outras situações do corpo, outros pontos do corpo, que também representam a questão do sentimento. Se nós olharmos e observarmos, que eu acho que vou dar uma lida aqui quatro, ele vai falar para a gente quais são os sentimentos que a gente represando vai dar problema em alguma situação. Então o coração, essa região aqui, ela representa o sentimento do amor, do carinho, essa situação toda, né? Tanto que no dia dos namorados dá um coraçãozinho, bocagem de bombom com formato de coração, lacinho vermelho. Por quê? Porque representa. Mas o corpo inteiro manifesta o sentimento, todo o corpo. Existe um caso em psicologia com uma moça chamada Ana O, em que o corpo dela manifestou um sentimento que ela tinha na cabeça, um pensamento dela, um sentimento dela espalhou-se pelo corpo, ela representou o corpo inteiro em algumas situações. Um dia eu conto essa história para vocês. O chakra do plexo solar,
Região do estômago, eu já falei isso, né? O chakra cardíaco, centro do peito, verde, amor, compaixão, equilíbrio emocional, tristeza profunda, se for desequilibrado, né, no caso, mágoas, dificuldades de relacionamento. O chakra laríngeo, na garganta, azul claro, comunicação, expressão, verdade pessoal, em desequilíbrio, timidez, dificuldade de falar, problemas de garganta. Chakra frontal, na testa, entre as sobrancelhas, o azul, funções, intuição, percepção, clareza mental, em desequilíbrio, falta de foco, confusão, pessimismo. Chakra coronário é o topo da cabeça, entendeu? Cor violeta ou branco, espiritualidade, conexão com o divino, consciência superior. Perda de propósito, em desequilíbrio, é claro, perda de propósito, desconexão espiritual. Por que a gente está colocando isso aqui no início do nosso estudo? Porque na ciência da acupuntura, você já ouviu falar aquela ciência que é a acupuntura, fica aqueles alfinetes na gente, né? Eu já participei de algumas sessões de acupuntura e um dia conversando com a moça que ela é enfermeira, é formada nessa situação toda, por quê? Como é que era isso? Na Ibi também alguma coisa sobre, pouca coisa. Mas é basicamente, gente, eles ficam a agulha, aplicam a agulha de forma a espargir energia. Porque eles dizem que onde há dor, há acúmulo de energia. Então, se eu tiro a energia dali, espalho a energia para o corpo vai absorver essa energia para uma situação melhor. Então, onde eles ficam aquelas agulhas, né, quem já fez, é porque ali vai espalhar a energia. Assim, nossa situação é a mesma situação. Porque cada pessoa que chega, que a gente conversa com a pessoa e vê com ela quais são os seus problemas, pelo menos de forma bem rápida, mas a gente consegue, na hora do passe, desenvolver um trabalho com mais clareza, com mais direção, com mais precisão. Né? Porque, às vezes, a pessoa com dor de estômago, eu estou com a mão na cabeça dela, direcionando para a cabeça dela, porque a gente não põe a mão em ninguém, não toca na pessoa durante o passe, não se deve tocar na pessoa durante o passe. Mas eu estou direcionando para a cabeça, e a pessoa com dor de estômago. Quando os espíritos não nos indicam o lugar, ou quando nós não temos essa intuição de onde está o lugar, a gente dá o passo geral, tentando acertar os chakras ali representados, aqui representados, para que a gente possa passar energia. E nós temos as formas que vão ajudar também nessa dispersão e nessa direção, mesmo no direcionamento do passe. Tipo do passe. O magnético baseado apenas na energia humana do passista. Aquele camarada ali, Franz Anton Mesmer, né, magnetismo animal, ele explica da situação do magnetismo. O que a gente pode fazer? Muitas pessoas têm uma atração mesmo. A gente se sente atraído por pessoas. E não é uma questão emocional, de sentimento, não. Tem pessoas que têm atração. Tem pessoas que são livres natos. Eles chegam perto, eles aglutinam pessoas, chamam pessoas para perto. E existem pessoas que repelem também. Você chega perto da pessoa, você não consegue ficar perto dela. Né? Existem situações do passado, situações reencarnatórias, algumas situações que a gente é colocado perto de pessoas que nos repelem. Ou nós nos sentimos repelidos, não nos atraem. Então o magnetismo pessoal é isso. Né? E outra coisa, às vezes a pessoa precisa extremamente ou somente de energia animal, energia física, porque às vezes é um problema físico que tem que ser compreendido com energia física. Né? Nós encontramos ontem com um irmão que está com o braço, fez uma cirurgia no braço. Então, na hora do passe, a energia foi centralizada no braço dele para a cura, para fechar as feridas, que teve que fazer uma pequena cirurgia, consolidação dos ossos, etc. e tal. Então a gente fixa no braço. A energia ali, gente, ela não é espiritual. É extremamente física, ele precisa ali no corpo dele. Além das coisas que a gente sempre precisa, espiritualmente falando, né? Claro. A espiritual, a energia é transmitida diretamente pelos espíritos, sem interferência humana. Várias vezes acontece que nós estamos em algumas situações de nervosismo, de ansiedade, de tristeza, de extrema alegria. Nós estamos muito alegres, tão alegres que a gente perde até o prumo da história e de repente está perdendo até a consequência do que está acontecendo. Alguns amigos espirituais nos assistem naquela hora e falam assim: gente, calma, não avança não, que a lua não é de queijo.
e eu de terra mesmo. Então, num momento de muita alegria, de extrema alegria, de que eu possa vir a perder meu equilíbrio, ou uma situação de não muita felicidade, às vezes acontece que o nosso consolo, os amigos espirituais ali à toa. Por isso é importante a prece. Por isso que uma reunião espírita sempre começa com prece, termina com prece. Por quê? Porque é necessária, a prece é muito necessária. Porque toda prece, mesmo que sendo sentida, ela vai atingir o alvo dela, vai chegar no lugar certo. Porque a gente às vezes acha que só deve orar quando precisa. Não, nós precisamos o tempo todo, então temos que estar em prece o tempo que nós pudermos. Agora, lógico que a gente não precisa ficar parado fazendo prece. Lá vou eu andando para a rua pegar o ônibus, eu pegava o ônibus quando trabalhava, 6h15 da manhã, 6h15, 6h20 da manhã. Então eu ia para o ponto do ônibus, chega no ponto do ônibus, eu paro, vou fazer uma prece. O ônibus passa pelo ônibus, aí eu já estava no serviço, né? Aí os amigos espirituais falam assim, não, meu filho, calma, pode ir andando. Porque às vezes, quando a gente fala da prece, gente, acho que eu já falei sobre a prece aqui, a prece não é uma coisa assim, a gente pode falar o que quiser com Deus. Gente, é perigoso dizer isso, mas é verdade. O que eu quiser, da forma que eu quiser. Eu posso estar com Deus, eu posso discordar de Deus, mas é necessário que eu converse com Ele, que eu esteja em comunhão com Ele, conversando com Ele, que eu tenha intimidade com Ele para isso. Não é só xingar. Meu Deus, eu não estou feliz hoje eu não estou bem. Hoje eu tropiquei hoje, arranquei a tampa do dedão. Ou seja, alguém está feliz com a tampa do dedão? Não arrancou a unha, ninguém fica feliz. Perdeu o ônibus? Não, ninguém está feliz. Mas chega na época de amigo oculto, né? Então, os amigos ocultos, tem gente que não fica muito feliz. Aí fica assim, nossa, que beleza, que presente maravilhoso. Mentira, tem umas 4 preces, né, gente? Mas então é isso. Mas os amigos espirituais vêm diretamente em nós e fazem a aplicação do passo. Quando a gente tiver uma situação passando mal, tiver uma situação muito feliz, uma ansiedade que a gente vai receber, vai conversar com o chefe, né? A gente vai conversar com o chefe ou vai conversar com o servidor da casa, quando eu falo o caso do nosso trabalho, a gente pede a Deus, a sua gente, ilumina minha mente para que eu fale a coisa certa da forma correta. Então, direcione minhas palavras, seja em qualquer situação, os amigos espirituais estão à nossa disposição, desde que eu me prepare, desde que eu me coloque numa situação para receber. Eles estão tranquilamente à nossa disposição. Tempo todo, 24 horas por dia, inclusive hoje que é feriado. Misto é o mais comum nas casas espíritas, une o magnetismo humano ao espiritual com o passista como instrumento. Sempre lembrando isso. O passista é instrumento. Todo passista, todo que se arvorou de ser o curador, nós tivemos notícias não muito felizes deles. Todos, não é um ou outro não, todos, dos mais famosos, que viraram documentário, viraram filme, viraram qualquer situação, até aqueles que são anônimos para o grande público, nas casas do espírito. O médium, ele é um instrumento, ele é uma pá, ele é uma vassoura, ele é uma esponja, ele é um computador, ele é uma lâmpada, ele é um instrumento. Nós temos que lembrar isso aí. Normalmente o passista eleva o pensamento a Deus pedindo auxílio dos bons espíritos. Pode impor as mãos sobre o paciente sem tocá-lo. Isso é importantíssimo, gente. Importantíssimo. Tem gente que não suporta sem sua, né? sem a sua autorização, precisa tocar. E na hora do passe, não há necessidade de se tocar na pessoa que está tomando o passe. Não se precisa tocar. Não precisa. Por quê? Porque o passe é irradiação. Eu não preciso tocar na pessoa para irradiar. Eu posso irradiar daqui. Tá, gente? Então, evitar. Às vezes acontece, gente. Que nós, às vezes o passista está dando passe de olhos fechados também. Às vezes o passista, por necessidade do irmão, está dando passe mediunizado. Às vezes acontece, mas não há necessidade. Não é o correto. Não é o comum. Às vezes acontece.
O passe é aplicado em silêncio e oração, em ambiente de harmonia, ou seja, durante o passe, tanto o passista está em silêncio como aquele que recebe está em silêncio. A sala vai estar em silêncio, o ambiente em silêncio. Dura poucos minutos, mas exige preparo moral e equilíbrio emocional do passista. Gente, isso é importantíssimo. Preparo moral e equilíbrio emocional, porque acontecem situações dentro de uma sala de passe. Tá? Existem situações em que chega dentro da sala de passe uma pessoa que eu não gosto. Briguei com ela, uma coisa, situação assim, e ela fica na cadeira em que eu vou aplicar o passe. Eu tenho que ter preparo moral para isso. Por quê? Eu tenho que aplicar o passe nela como se fosse minha mãe, como se fosse minha filha mais nova. Em qualquer pessoa que sentar naquela cadeira que eu vou dar o passe, tem que ser tratada da melhor forma possível. Porque se ela está ali, ela está necessitada. E se eu estou aqui na posição de passista, eu sou esse instrumento. Eu não comando nada. Eu sou de instrumento. Eu sei o que está acontecendo e vou trabalhar ali. Então, gente, nós temos que ter preparo moral por isso, porque acontece muitas vezes. Eu não gosto daquela pessoa. Não gosto dela. Aí chega na cadeira de passe, está os passistas ali. Aí você está aqui, né, passista, a pessoa sentada ali, aí você vai dar o passe ali. Aí quando vem o passista do lado de cá, você pega e puxa ele pela cintura e joga ele aqui, para ele dar o passe ali, você vai dar o passe aqui. Não pode isso. Não pode isso. Não pode. Se você, passista, entra no trabalho de passe, naquele dia você não está em condições de dar o passe, de aplicar o passe, não entre na cabine de passe. Fique na sala, continue estudando o estudo e entre impresso. Fique impresso, esteja impresso. Né? Outra coisa, não existe melhor passista que outro. Nós vamos falar daqui a pouco. A gente às vezes escolhe passista, né? Nós falamos de Jesus antes, porque ele é o nosso exemplo para tudo. Qual o tipo, mas eu sempre repito essa pergunta, né? A questão 625 dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem dado ao homem para seguir de mim modelo? Jesus. Então, nós damos o passo porque Jesus fazia isso. E Jesus fazia isso de uma forma maravilhosa. Jesus impunha as mãos, Jesus passava as mãos, Jesus olhava para a pessoa, Jesus falava com a pessoa, Jesus chegava num lugar, Jesus transmitia a energia. Ele transmitia direto. As pessoas olhavam para ele, mudavam. As pessoas transformavam de olhar para ele, de ver, de olhar para ele. E às vezes Jesus não olhava para aquela pessoa. Só da pessoa fixar o olhar em Jesus era outra pessoa. Há um caso muito famoso na Bíblia de uma mulher que sangrava. E ao tocar nas vestes de Jesus, ela se curou. E Jesus fala assim: alguém tocou em mim, porque de mim saiu virtude. Ou seja, Jesus estava ligado no que estava acontecendo. Né? Então, nosso exemplo é Jesus. Então, nós trabalhamos de acordo com o trabalho que Jesus fazia. É claro que nós não estamos falando de 2025 anos atrás. Nós estamos falando, né, do que ele fazia, do que ele tocava. E às vezes não tocava. Lázaro, por exemplo, a criança, ele falou: minha filha morreu. Não, morreu não. Ela apenas dorme. Chegou lá, estendeu as mãos para a criança levantou. Lázaro morreu. Marta e Maria choravam a morte de Lázaro. Jesus falou: não, ele não morreu. Onde é que ele está? Onde está o corpo dele? Levaram até na bonita catapulta. Mas enfim, levaram o mausoléu lá onde ele estava enterrado. E falou assim: Lázaro, vem para cá. E Lázaro levantou e foi. Então, gente, Jesus é aquele menino que estava do outro lado em Cafarnaum, o pessoal dizia que estava endemoniado. Ele chegou, olhou para Jesus e falou assim: o que eu tenho contra você? O que você tem contra mim? Jesus disse: não, vai embora. Você quer mais? Não, pode ir embora. O cara, e os espíritos foram embora. Ele curou aquela pessoa. Curou aquela pessoa. E aquela pessoa ficou conhecida como outra pessoa. O poço de Cafarnaum, que o anjo tinha que tocar na água. Ou seja, são várias situações que nós sabemos que são energias que nós tentamos copiar e imitar através do passe. Por quê? Nós entendemos. Pedro entrava num lugar lá no templo, lá em Jerusalém, e o cara disse: me dá um dinheiro. Aí ele falou: não tenho dinheiro, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Está curado.
Você está curado, a pessoa se curou. Levanta e anda, a pessoa levantou e foi embora. Então é desse tipo de coisa que nós estamos falando. Né? Nós estamos aprendendo a fazer isso. Porque se crede em mim e no meu Pai, farão todas essas coisas que eu faço e ainda coisas maiores. Sabe, nós achamos que os milagres de Jesus, que na verdade não são milagres, são curas, são feitos, são situações que ele demonstrou a sua ligação com um plano maior. Nós acreditamos nisso, nós faremos aquilo ali que ele fazia e mais coisas. Mas é claro que até eu chegar a esse ponto, eu tenho que chegar no ponto que ele chegou. Né? O caminho demora um pouco, viu, gente? Fundamento doutrinário e espiritual, ou seja, o passista tem que estar em constante estudo, em constante preparação diária, todos os dias. É uma tarefa. A tarefa do passe não é essencialmente a única tarefa de uma casa espírita, é uma das tarefas da casa espírita. Aqui eu sei que é uma das, é que tem muita coisa. A casa espírita, uma tarefa tem uma lista de tarefas grande, muito grande. Então essas tarefas, o passe é uma delas. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não vou lá hoje não, porque não é passe, hoje não tem passe. Então se não tem passe eu não vou. Está perdendo. Está perdendo. Quem vem ganha, quem não vem perde. Por quê? Estudar sempre é bom. Ocupar não ocupa espaço. Estudar não ocupa espaço. E o cara passista, né, o ser humano passista, ele tem que estar o tempo todo em estudo. E estando na casa espírita, a gente vibra melhor, concentra melhor, escuta boas músicas, né, aquelas músicas, até me emocionei com as músicas de hoje. Aliás, na verdade, todas as vezes também. Mas a gente se emociona com as músicas, a gente pensa alguma coisa, a gente vê as figuras nos lembram algumas. A gente não gostava de ler revistinha em quadrinho, porque ficava vendo os desenhos, né? A gente comprava revista, tinha uma revista chamada Seleções. Essa revista Seleções, ela quase não tinha figura. E a gente não gostava muito dela porque ela não tinha figura, você tinha que ler a revista. Agora, quando aquelas revistas de fofoca, ela é cheia de fotos, né? A gente fala, meu Deus. Então aqui a gente medita, a gente pensa, a gente desprende da rua, desprende dos problemas. Ou seja, aquele boleto vai venceu hoje, vai vencer amanhã, no 21. Aqui não. Agora quando ele veio assim, né? Por que eu fui lembrar disso, né? Eu tenho que ter vergonha. Então, gente, nós temos que preparar doutrinariamente, ler bastante, ouvir bastante. Quando eu falo ouvir, é buscar estudo na casa espírita, ler os livros espíritas. Dentro da internet hoje nos favorece com muita palestra, com muitos estudos. Às vezes tem estudos de 1h e 46 minutos. Não é muito grande, mas existem cortes, pedaços. Você pode orientar o computador, eu quero ouvir falar sobre prece, eu quero ouvir falar sobre reencarnação, sobre perispírito, e hoje nós temos a facilidade que aparece para a gente, pequenos cortes de 2 minutos, 5 minutos, né? Então, agora, aquele de 1h46 é um estudo completo. O passista deve ter bons pensamentos e conduta moral equilibrada. Perfeição, gente, só Jesus, tá? A gente tem que levar a moral da gente, nós temos que levar cada vez mais a nossa moral. Orar antes e depois do passe. Evitar sentimentos negativos, como eu já falei. Buscar estudo constante, já falei. Autodomínio emocional. Acontece às vezes, gente, que entra uma pessoa receptiva ao passe, um receptor para o passe, e essa pessoa dá abertura para a manifestação espírita. Como diz os nossos amigos de outras religiões, você recebe o espírito, ou baixa o espírito. E aí o que fazer numa hora dessa? Não é isso? Então, normalmente você fala assim, por que tem um coordenador aqui no passe? Para isso. Porque ele tem que estar olhando o que está acontecendo ali dentro. Né? Tem que estar olhando o que está acontecendo ali dentro. Nós temos que estar ligados no que está acontecendo. Porque se houver manifestação espírita, mantém-se em prece, permanece dando passe. E nós temos certeza que o coordenador chegar ali, conversar com o amigo e falar com ele assim, meu irmão, hoje não é, o irmão está te dando um passe no irmão. Você é bem-vindo à casa, mas na reunião de quarta-feira, quinta-feira, na reunião de junho, você será trazido de volta aqui para participar com a gente. Você é bem-vindo. Aqui não. E os amigos que ali participam, os amigos espirituais do bem que ali estão, vão pegar esse companheiro e levar ele ao lugar devido. Vão conversar com ele e falar, não, hoje não é o dia disso. Né?
Hoje não é dia disso, não é dia de manifestação. Então, hoje essa reunião é até mediúnica. Muitos não sabem disso, mas passa na reunião mediúnica. A influência é muito grande dentro da sala. A energia é muito grande dentro da sala. É capaz de a gente abrir a porta, nós sentimos a energia sair na porta. Quando a sala está quente, né? Qualquer sala que a gente está quente, a gente abre a porta, não vem aquele ar quente da sala, ou o ar frio da sala. Eu trabalhei em câmara fria. Quando você abre você está um calor de 25 graus, 30 graus, você abre, nossa senhora, parece que bateu uma polva de gelo na testa. E você não consegue ficar muito tempo ali dentro, você começa a esfriar mesmo. Aquela força, agora só o que tem dentro da sala de passe é energia. Muita energia. E energia boa, viu, gente? Da melhor possível. Usar roupas adequadas para a tarefa. Gente, tanto quem dá o passe quanto quem recebe o passe tem que estar vestido adequadamente. Tem uniforme? Não, não tem uniforme. Tem cor de roupa para usar? Não, não tem cor de roupa para usar. Não, não tem. Não tem uniforme, mas uma roupa que a pessoa possa se portar durante o trabalho de passe. Tanto a pessoa que está dando passe quanto está recebendo o passe. Então, não é de qualquer jeito. Isso já aconteceu, gente. Já aconteceu, eu não contei esse cara aqui já. Numa cabine de passe, uma pessoa tinha um sapato. Depois de mais ou menos 14 horas calçado, e sobe um cheiro tanto quanto diferente do que estava no ambiente. O irmãozinho passista falou assim: gente, espírito trevoso. Nós estamos aqui com a presença do espírito das trevas. Nós tiramos um enxofre. É o cramunhão mesmo, coisa ruim. Não era não, gente. Só um coitadinho da pessoa que tirou o tênis na hora errada. Então não deve tirar, não. Se você quer dar o passo descalço, pode, não tem problema nenhum. Não tem problema. Não há problema de tomar um passo descalço. Não é esse o problema. O problema é tirar o tênis naquela hora. Né? O sapato, a botina, que seja. Não fazer daí usa a botina, por que ele fala isso? Não, também não tira a botina. Né? Fica chato. E às vezes, gente, acontece também, a gente às vezes está desprevenido, né? Dia de serviço e tal. Então manter-se tranquilo lá na Lazo Paz, fechar homens, né? Fechar a camisa, se puder fechar. Uma paz. Gente, para que isso? Tem necessidade. Fecha a camisinha, coloca a camisa, senta lá, né? Sentar direitinho, né? Posição bacaninha, bonitinho. Igual eu fazia na década de 70, nas escolas, né? No regime militar, sentado com as pernas juntas, com o joelho, eu conhecia. Eles ficar batendo papo o tempo todo, ele transmitindo o tempo todo. Né? Então é isso. Outra coisa, gente, eu estou aqui sentindo o meu perfume, por que pareça. Mas na cabine de passe eu não uso perfume. Não uso. Uso desodorante neutro. Porque, para não confundir justamente o que eu estou falando, porque existem as pessoas que vê o chulé como espírito ruim, e as pessoas veem o cheiro bom e falam assim: nossa, chegou o Jonas de Anjos, chegou o Meirei, irmã cheia, vai estar aqui agora. Não, é eu mesmo, é meu perfume da água de Cristo. Né? Do Boticário, etc. E a alimentação mais balanceada durante o dia, gente. Comer, se alimentar bem, mas menos. Imagina, eu vou dar passe hoje aqui na casa, na paternidade. Aí eu chego ali embaixo, tem aqui na esquina aqui, o passinho está até cheirando no sanduíche ali, né? Lá embaixo. Eu vou e como 2 x-tudo, uma coca de 1 litro, um sorvetezinho, um açaí e venho. Bucho cheio. Não vai sair passe. Não vai dar. Não, é meio-dia, com uma rabada, com angu, caldo de espinafre, de agrião. Não, gente. Pelo menos no dia do passe, no dia da reunião mediúnica, no trabalho mediúnico, no trabalho voltado à espiritualidade, os alimentos mais leves, uma saladinha, um peixe, um frango, um ovinho frito, um ovinho cozido, uma salada tranquila, um arrozinho branco, uma batatinha, então tem muita coisa para comer além de carne. Evitar carne vermelha. Não que não possa comer, não, gente. Pode comer sim. Mas desde que tenha quantidade menor. Né? Que a gente fica vendo aquele negócio, tutorial mesmo, acho que é tutorial de cozinhar na internet. Outro dia eu estava fazendo rabada. Tipo, gente, o tanto de comida que eu vou dar, se eu comer, eu quero dar uns 3 dias. É lógico que ele está fazendo aqui, porque ele está fazendo um vídeo. Ele não vai comer aquele todo, não.
de uma vez só não pode, assim que vai lá, né? Às vezes conta, isso aí. Mas então, gente, se alimentar bem. Melhores músicas. Às vezes a gente gosta de um pagode, um heavy metal, a gente gosta de música popular brasileira, a gente gosta de determinado sertanejo. Mas podia buscar músicas também que sejam mais tranquilas, que tenham palavras menos ofensivas, menos graves, né? Palavras que sejam engrandecedoras, palavras que nos tragam paz, palavras que nos tragam calma. As pessoas falam assim, o heavy metal me acalma. Tem gente que é assim mesmo. Tem gente que fala assim, eu prefiro ouvir uma música clássica, ótimo. Gosto de ouvir uma música popular brasileira, ótimo, sertanejo, isso me acalma. Mas existem palavras nas músicas que não são legais, não são boas para o nosso pensamento. No dia comum, passa, mas para uma tarefa específica, não, gente, melhor evitar. Né? As pessoas que fazem uso de cigarro, fazem uso de bebida alcoólica, eu não estou mandando ninguém parar de fumar, que é um bom negócio, e ninguém parar de beber, que também é um bom negócio. Eu estou dizendo para não fazer isso naquele dia. Porque atrai, viu gente? Atrai. Nós estávamos numa reunião mediúnica há muito tempo atrás, numa casa, e chegou uma pessoa. Um espírito chegou e falou assim, por que vocês me trouxeram até aqui? Eu não estou satisfeito aqui. Aí o coordenador disse, mas por que você veio? Vim porque disseram que tinha pessoas igual a mim aqui. E onde é que você estava antes de vir para cá? No bar. Gente, é impressionante como você tem. Aí você tem que manter a situação o tempo todo equilibrada. Porque quem bebeu aqui? Né? Quem bebeu aqui? Aí eu pensei assim, aí é lógico que eles vêm e falam no ouvido da gente assim, não é quem bebeu hoje não, é quem bebe. Quem bebe é igual a eu. Não é quem bebeu. Quem bebe. Pode não beber hoje. Hoje é quarta-feira. Não, perdão, hoje é quinta. Hoje é quinta-feira e você não bebeu até hoje. Mas você bebe. Então eu não vim aqui por quem bebeu. Quem bebe. Entendo semelhante. Né? É igual o pessoal fala assim, porque os alcoólatras. Não. Alcoólatra é todo aquele que usa álcool. Todos que bebem são alcoólatras. Uns bebem mais, outros bebem menos. Né? Tabagista é aquele que fuma. Ele só fuma cigarro de pau, é muito valioso. É cigarro. Uns fumam mais, outros fumam menos. Mas todos são tabagistas. O ambiente, né, da sala de paz, silêncio e serenidade. Não, gente, nós temos que dar paz. Bora, puxa! Não, não é assim que funciona. Tranquilidade. Irmão, se posicione no seu lugar. E às vezes, gente, a equipe trabalha tanto tempo junto, não precisa falar nada. Entra em silêncio, entra em prece, né? Uma música suave, luz, né? Tudo certinho. A música calma, prece, faz a prece. Gente, faz prece quando inicia a reunião, faz prece quando inicia a tarefa do passe, inicia a tarefa do tratamento, faz prece quando vai frutificar água, faz prece o tempo todo. O que precede uma tarefa espírita é a prece, a oração, a reza, tudo. Um ambiente magnetizado, ou seja, quando nós entramos na casa, quando nós entramos na sala de paz, na cabine de paz, ela se energiza com a nossa energia. E nós nos colocamos como canais abertos para a espiritualidade vir aqui e fazer de nós instrumentos. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. O assistido, quem vai receber o passe, deve se colocar em oração silenciosa, com fé e confiança. Ou seja, hoje não foi fulano que vai me dar o passe. Não, gente. Colocar em oração silenciosa, com fé e confiança. Por isso eu sempre aconselho. Muitas pessoas falam, perguntam, né, muitas vezes, perguntam, por que o espírita fecha os olhos na hora de fazer prece? Por que não pode fazer prece de olhar prece? Pode fazer, olhando não. Não pode fazer prece assim. Vai ficar aí, só olhando. Mas a questão é a seguinte: às vezes, de olhos abertos, nós prestamos atenção no que não deve. Então a gente fecha os olhos para concentrar. Então, gente, se um dia alguém perguntar para você por que o espírito faz prece de olho fechado, para prestar atenção na prece.
É para prestar atenção no que está dizendo a música. Aqui tem uma música que sempre encanta essa música aqui, sempre toca essa música aqui. Cada dia que eu ouço essa música tem uma coisa diferente para me falar. A peça de Cáritas, cada vez que eu ouço, ela tem um trem diferente para me falar. Trem que eu sou mineiro, né? Tem um trem para me falar. Diferente do que eu já ouvi a primeira vez. Uma frase diferente, não é uma frase diferente, é que eu vejo a frase de forma diferente. Então a gente fecha os olhos para prestar atenção, para meditar, para estar em preço, não é isso? Então eu não quero prestar atenção quem está me dando o passe. Então eu vou receber o passe de qualquer pessoa que ele estiver. Qualquer pessoa. Ah, peça de fulano de tal melhor do que a outra. Não. Vou contar a história para vocês também. Eu não conheço essa história aqui. Quem me conhece aqui sabe que eu conheço essa história. Tem muita gente que me conhece aqui. Mas o cara tinha rinite. O passista tinha rinite. E chovia na nossa casa lá. Ela, às vezes, era um anexo, tinha um alpendre para lá. Então a casa ficava para cá e o telhado vinha só até aqui. Então ali, às vezes, quando chovia, ficava úmido. O rapaz tinha rinite. Então ele estava na cadeia de passe, começava. E as pessoas gostavam de tomar passe com ele. O passe dele é mais poderoso. Aquele é utilizado, aquele é bom. Aquele é bom. Aquele fica muito em silêncio, aquele não mexe muito. Aquele lá não, outra coisa. Mal sabia ele que o rapaz tinha rinite. E rinite teve coisa só para dar passe, porque a rinite não passa para os outros não, viu? Manter-se relaxado de olhos fechados, receptivo, sempre cruzar os braços. Por isso nós pedimos para as pessoas que vão tomar o passe, sentar-se e colocar as mãos assim com a mão aberta para cima. Porque os dedos, as mãos, igual aquele filme, né, do Homem de Ferro, faz assim, sai energia, né? Ela também recebe energia. O Homem de Ferro não sei, mas nós recebemos. Nossos dedos, eles saem energia através dos dedos. E também recebem energia. Que nós pegamos. É simbólico, viu, gente? É simbólico. Você pega, a energia vem. A pessoa te dá o par, faça uma experiência. Hoje, vocês já tomaram ou vão tomar passos hoje? Quando a pessoa estiver passando perto da sua mão, você vai sentir a energia na mão. Você sente. Não tem como. Você sente dele. Sente no rosto, você sente no corpo inteiro. Enfim, parece que a pessoa te toca, mas ela não te toca. Não é necessário falar, o processo vibracional é silencioso. Ou seja, dentro da cabine de passe, gente, não precisa falar nada, não. Então, eu estou com uma dorzinha de cabeça, eu estou com um probleminha no serviço, é o seguinte, hoje eu acordei com o joelho. Não precisa. Eu estou com uma cólica renal muito grande, eu estou nas costas, não respirando direito. Não precisa. Na cabine de passe, tudo se resolve. Porque às vezes a gente olha para as pessoas que ali estão e fala assim, gente, será que ele não sabe o que tem? Ele pode não saber. Mas existem 1000 espíritos lá, 2000 espíritos ali, 6000 espíritos ali que sabem. E vão atacar e atuar onde precisa. Tá? É necessário também, eu já falei sobre a morte. Já falei uma vez sobre a morte. Então, às vezes, nós estamos com um probleminha físico, e esse probleminha físico ele não será solucionado aqui nesse plano. Mas, com certeza, será amenizado. Ele será atuado. Né? Será trabalhado. Gente, passe basicamente ali, diversas técnicas em posição das mãos. O passe se impõe em alguns centímetros, assistindo sem tocar, tá lá, sem tocar. Então, gente, normalmente o passe a pessoa estende as mãos, né? Tem pessoas que só estender as mãos e ali movimentos lentos, suaves, não se assusta, o camarada está ali sentado, né? Hoje tem gente que faz isso. A pessoa sentar na cadeira de passe, gente. Está todo mundo me ouvindo? Tá, né? Pode ouvir, né? A pessoa está no passivo, o receptor está aqui. Quando você vai dar o passe, você tem que chegar perto da pessoa, o pé da pessoa está lá. Você não vai chegar e chutar o pé do cara, não pode. Chega igual o PM dando batido. Tá com a perna aí, rapaz. Não é assim. A pessoa sentou, você se vira, a pessoa sentou, você deixa. Quando a pessoa tiver com as mãos cruzadas, fechado, braço cruzado, qualquer coisa assim, as mãos para baixo, você suavemente pega a mão dele e vira para cima. Pede para soltar as mãos, pede para descruzar o braço. Aí você pode conversar com a pessoa, nesse sentido pode falar. E a pessoa vai receber o passe. Então você não chega com a pessoa para que assim cure. Ah, cheguei, não, a pessoa vai assustar, vai embora a cabeça, se a cadeira de pé não escorar, vai cair para trás.
Né? E o passe, gente, movimentos suaves. Tem pessoas que fazem igual, eu já contei essa história aqui, chegam igual espanhol, né? Tocando castanhola. Então, cadê o passe? Oi! Faz cair, não manda nada. Faz assim. Quando a aliança trouxa, vai embora. Sai com um tiro, a aliança vai embora. Pá! Outra coisa, a gente tira os anéis, tira o relógio, melhor que ela acertar. Porque numa dessas dá um passo, cara. E a aliança pega na peça dele e quebra, mano. Então, gente, são movimentos suaves, tranquilos. Tanto que se você fizer assim, você não precisa tirar os anéis. O relógio meu tá bem justo, mas você vai ficar assim. O cara fala, ó, está me dando passo a cascavel. Não é o relógio do passista. Então, gente, movimentos suaves. Ah, tá. Longitudinal, gente. Longitudinal, tem que olhar o relógio. Tá, tem que olhar no abaixo. Dá o passo. Pronto. Aqui você dá o passo. Assim, direto. Um passe dispersivo. Você faz assim. Só isso. Aí o espanhol que gosta. Faz assim. Dizem que é para cortar a energia. Você faz assim, a energia não sai. Só que quando você faz assim, ela vem com as suas mãos. Aí você faz assim. Qual é? Para a energia sair. Não precisa. Não precisa. Eu falo isso, gente, porque existe. Eu tinha um irmão lá da Penite, ele me fala, tá, de gordinho, ele me fala, o pessoal fala, aqui ele tá bom, aqui ele pega, aquele é bom. E as pessoas acham que às vezes que a coisa mais enfática é a coisa que está sendo certa, é a coisa que tem que ser feita. E não. Funcionalidade é espiritual. Tá, gente? Irradiação espiritual. Quem assistiu aquele filme, ou série, ou ouviu falar do acidente de Chernobyl, a radiação pegou todo mundo sem ninguém ver. Sem ninguém ver, ninguém sentir. Depois de algumas horas, aqui o governo, na época da União Soviética, avisou as pessoas que havia explodido uma usina nuclear. Foi depois. Não foi exatamente nada que aconteceu, não. Eles esperaram alguma situação, ver se podia. Não explodiu, ninguém se consegue segurar, não pode não, o mundo não pode saber que explodiu, lá. E o que aconteceu lá? Que a radiação, lá foi radiação, né? Mas ela espalhou sem fazer barulho nenhum. Quando as pessoas perceberam, elas já estavam passando mal, já estavam contaminadas. Da mesma forma aqui, as pessoas sem perceber, um movimento normal, tranquilo, elas estarão sendo ajudadas. Irradiar, porque vai sair do passista, sai dos espíritos, passam pelos passistas e vão até o receptor do passe. Isso que é irradiação, tá, gente? Então, tranquilo demais. E os impositivos? Os impositivos são aqueles que às vezes são desorientados, ou a gente já sabe a situação da pessoa, conforme contei a vocês, do rapaz que nós encontramos ontem, está com a situação do braço, que você para a mão em cima daquela situação. Né? Às vezes a grávida, a gente dá um passo no bebê, você para um pouco a mão em cima do bebê, né? Na mente, no coração, no bebê. Ou seja, existem os impositivos são aquelas situações mais diretas, né? E na reunião de tratamento também, na reunião de tratamento é diferente. A gente dá o passo na reunião de tratamento, mas é direto naquele lugar. A pessoa já chega sabendo qual é o problema. Então, normalmente, na reunião de tratamento, o passe é mais direto. Você não faz dispersão, você não faz aquele movimento, você coloca as mãos direto no lugar. Quando eu falo coloco as mãos, gente, é longe, é direcionado no lugar. Não é com a mão, não. Não, isso não. A pessoa está com problema no microfone, então eu vou chegar perto do microfone e fazer assim. Direcionar para a pessoa. Aqui, aqui, aqui não. Aqui não precisa tocar. Né? Agora, quando você vai fazer o tratamento diferente, o tratamento é outra coisa, mas não passa, tá, gente? O tratamento é uma situação. O passista pode sentir calor, frio, vibração e intuição. Geralmente 2 a 5 minutos. Tem pessoas que falam que um passe dura tantos minutos. Não, gente. Não. De 2 a 5 minutos está ótimo. Né? Tenta você fazer uma prece, pedir, solicitar os amigos espirituais que ali estão, para transmitir as energias necessárias àquele que recebe e necessita. Porque nós também necessitamos. Né? Inclusive o passista é assistido, viu, gente?
Tanto que o passista normalmente não toma passe depois da reunião de passe. Por quê? Ele foi assistido durante a sessão de passe. Durante o trabalho do passe, ele também é assistido. Igual nós estamos sendo assistidos aqui agora. Às vezes a cabine de passe faz de conta, a casa que é grande, tem muitas pessoas, 10 a 15 passistas. Num dia vem 3 passistas. Ou naquele dia, por último, numa situação ou outra, né? Igual nós podemos citar a pandemia, que as pessoas demoraram a voltar às casas espíritas, tinha 3, 4 passistas, não ia dar conta da paz de todo mundo. Nós estamos recebendo passe agora. Existem equipes espirituais agora, nesse instante, às 8h50, tocando o perispírito de cada um de nós aqui, e levando para cada um de nós aqui o que nós necessitamos. E aí nós vamos fortalecer isso no passe. Né? Na hora do passe a gente fortalece isso. Depois do passe, permanecer em recolhimento por alguns instantes, beber água fluidificada. E o passista agradece mentalmente e evita comentar ou julgar atendimento. Ou seja, depois acabou do passe para o passista, prece e casa, se for o fim da reunião. Ou então ele termina a tarefa dele, senta aqui no auditório e espera o encerramento da reunião para ele poder ir embora. Mas você viu o que aconteceu? Nada, não tem nada disso. Não pode ter nada disso. Então, eu vi Jesus, não, guarda para você. Eu vi Moisés abrindo o mar vermelho, não. Guarda para você. Irmã Sheila esteve aqui, João de Ângela esteve aqui, guarda para você. Nosso irmão André esteve aqui, Augusto, Ramon Augusto esteve aqui, André Luiz esteve aqui, Bezerra, a Falange de Bezerra, guarda para você. Guarda para você. E parabéns, porque essa Falange veio até vocês. Ou então, cuidado. Porque a gente às vezes acha, o Vermelho veio por minha causa. Pode ser que não. E outra coisa que eu falo na primeira pergunta, gente, só acabou o passe. Tem gente que termina o passe, fala no passe. Aí, Deus vai assim, sei lá. Acabou o passe, pessoal. Não, gente, calma. Não é esse touro de boiada. Calma. Acabou o passe, espera. Para isso o coordenador fica lá, o coordenador espera a última pessoa a tomar o passe. Quando todos estiverem, né, já tomaram o seu passe, esperou um pouquinho, ele libera. Normalmente passa-se por uma área santificada, né, que a reforma aqui foi grande. Na época a gente saía ali, então a água santificada ali na saída. Né? Então, tranquilo, sem problema, meditação. Eu vou para a rua, sair correndo para o outro. Não, gente, calma. Tomou o passo, se puder sentar um pouquinho, aguardar um pouquinho, meditar um pouquinho, agradecer a Deus. Se agradecer o passista, nada. Agradece a Deus. O mentor da casa, né, por nos dar a oportunidade de estar aqui. E também a Deus, a Jesus, as falanges. Aí pode agradecer a falange, Luiz, de 7 anos, a Luiz e tal. O papel dos espíritos, gente, dirige o trabalho magnético, transmite os fluidos espirituais purificados, inspira o passista a fazer os movimentos corretos, harmoniza o ambiente e o perispírito assistido. O passista é apenas um canal. Nós temos que bater muito nisso. O passista é um canal só. Só para ele entender que ele é uma ferramenta. Só para ele entender que ele é necessário ao trabalho. É muito necessário o trabalho. Mas ele tem que entender que tem que se preparar para isso, que ele não é mais importante não. Por quê? Se o passista hoje não veio, nós substituímos por um outro passista. O trabalho tem que sair. Existe uma frase muito forte, muito dura, que diz o seguinte: a doutrina espírita vencerá com os homens, sem os homens e apesar dos homens. Isso é pesado. Ou seja, o que Jesus nos ensinou vai ser ensinado com os homens, sem os homens ou apesar dos homens. Da mesma forma, tudo que os Espíritos fazem são assim. Isso aí é basicamente o que eu falei, né? Qual a etapa? Preparação, concentração, aplicação e encerramento. Basicamente isso. E ali é aquilo que nós falamos durante o tempo: a oração, a elevação do pensamento, passista assistido em prece,
Sempre em prece. A prece ajuda demais. Tudo na nossa vida. Os movimentos fluídicos, imposição das mãos, oração, agradecimento, fixar energias. Ou seja, isso é basicamente o que eu falei num quadro, né? Basicamente isso. Mais uma vez, gente, só para lembrar, o passista não cura. Quem cura é Deus, por meio dos bons espíritos. Quando nós chegamos numa casa espírita para receber um passe, o plano espiritual está trabalhando para que esse passe seja realizado da melhor forma possível. Por ele será realizado da melhor forma possível. Tá? A casa espírita, quando se reúne para uma reunião de estudo, os bons amigos espirituais vêm aqui nos ajudar, nos auxiliam de forma a sair a melhor reunião possível. Para que todos nós, enquanto estivermos aqui, tudo corra bem. Quando nós estivermos vindo para cá, tudo corra bem. Quando nós estivermos indo para nossas casas, tudo esteja bem e tudo corra bem até nós chegarmos às nossas casas. Ou seja, o preparo é grande, é monumental, é uma coisa que a gente não tem assim, condição de entender ainda no plano físico. Agora, aquelas pessoas que são mais espiritualizadas, tranquilo, né? Para encerrar, gente, está aí a fundamentação, uma última história, como é que essa questão de transmissão de energia. Em Uberaba, Chico tinha uma tarefa muito grande de distribuição de alimentos. Mas todo dia, um pouco antes de sair para a tarefa, vinha um bêbado conversar com ele. E o bêbado falava com o Chico, eu posso cantar uma música para você? Ele falou, canta para mim uma música tal. E o rapaz cantava. Bêbadozinho assim. Chegava, ô Chico, posso cantar uma outra música? O Chico, não, canta aquela música assim para mim. Ele cantava a música. Ele falou, peraí, essa tá boa, conta uma outra música para mim aqui. Aí o cara cantava a música. Chegava na quarta, quinta música, o Chico falou, agora nós temos que ir embora. Eu tenho uma tarefa para fazer e eu não vou deixar de fazer a tarefa. Outro dia você volta. Aí ele vira para o Chico e falou assim, ô Chico, obrigado, porque eu já não estou tonto mais. Passou, a tontura passou. E aí, o rapaz perguntou, Chico, por que você tem tanta paciência com esse bêbado? Porque você não sabe a história de vida dele. Você não sabe por que ele passou. Um dia eu conto para vocês o que ele passou, bem mais tempo. Mas Chico falou assim, você não sabe a história dele. Então nós, quando vamos tomar passe, não sabemos a história do médico. Quando nós vamos dar passe, nós não sabemos da pessoa que ali está, qual é a história dela. Por isso se preparar, por isso entregar nossa vida naquele momento aos bons amigos espirituais, através de prece, de oração, de preparação, para que tudo corra bem para nós e para a pessoa que ela está, em respeito a ela, em respeito a nós, em respeito ao plano maior. Muito obrigado a todos, gente. Obrigada, Precioso. Faz a prece, por gentileza. Aos bons amigos espirituais que aqui estiveram, ao mentor da casa, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos aqui, no plano maior, no plano espiritual, no plano encarnado, no plano material. Que nós possamos sair daqui, Pai, Jesus, nosso mestre maior, nosso grande exemplo, que possamos voltar às nossas casas, Pai, imbuídos de nos melhorar, que possamos hoje estar melhores do que estávamos ontem, e amanhã, com certeza, com a sua presença, buscando a sua presença, estaremos melhor amanhã do que estamos hoje. Que as mãos amigas estejam estendidas a todos aqueles que necessitam nesse instante, que somos nós. Que nós possamos estar com o coração aberto e receptivo às suas mensagens, à sua ajuda, ao seu amor, ao seu carinho, à sua atenção. Que possamos estar cada dia mais preparados para entender o que é o plano espiritual, espiritualizarmos mais nosso coração e estarmos mais dispostos a estar na seara do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja e que os bons amigos espirituais estejam conosco. Que assim seja.